Bom, então bom dia. Aqui a gente vai estar trabalhando esse assunto do capítulo 3 de Geografia, que fala de geopolítica na Ásia. Durante toda essa unidade, que é a do quarto bimestre, a gente está falando desse item que é a geopolítica, muito relativo a conflitos, a confrontos que vão ter e existir em várias partes do mundo, né? Como a gente viu, principalmente no continente asiático, de maneira geral, por causa, inclusive, da própria localização geográfica, de ter regiões muito conflituosas, como o Oriente Médio, são palcos de conflitos aí que já duram décadas, em alguns casos, tensões que já vêm de séculos, né? Então, a gente começa aqui a trabalhar esse assunto, né? Falando exatamente sobre essa região que é extremamente conflituosa, que é o Oriente Médio, né? O Oriente Médio já foi palco de disputas, né? Recentemente aí entre israelenses e palestinos, também durante períodos da antiguidade, pelo fato aí de se encontrar próximo a vales de grandes rios como o Nilo, como o Tigre, como o Eufrates, né? E a partir desse momento aqui, a gente tem que, já no século XX, principalmente por questões de encontrarem grandes reservas de petróleo naquela área, a gente tem então que problemas locais às vezes se tornaram problemas envolvendo as grandes potências mundiais, né? Bom, a gente começa aqui falando sobre o movimento sionista, um movimento que deu origem à formação do atual Estado de Israel, né? Esse movimento sionista, ele tem aqui uma importante participação, principalmente aí de vários judeus, principalmente aí na Europa, né? E ele se intensifica principalmente após a Segunda Guerra Mundial por causa da perseguição que esse grupo étnico acabou sofrendo, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente por causa das perseguições nazistas. Então, a gente aqui grifa esses dois parágrafos para falar um pouco a respeito desse movimento. Então, a gente começa aqui falando a respeito do primeiro, que diz assim: para os judeus, a expulsão da Palestina por volta do ano 70 depois de Cristo pelo Império Romano, conhecido como diáspora, significou a perda de seu território, por eles denominado de Terra Santa ou Canaã. Os romanos destruíram o templo sagrado e o que restou até hoje foi sua ampla muralha ocidental, conhecida como Muro das Lamentações, que é considerado pelo judaísmo como o local mais sagrado do mundo. Desde esse momento, o desejo de retornar à Terra Prometida acompanha os descendentes desse povo. Ou seja, aqui a gente está falando de questões que vêm desde o período inicial aí do cristianismo, né? Onde a gente teve uma grande rebelião de judeus na Palestina, né? Por volta aí do ano 100 depois de Cristo. E essa rebelião ela foi duramente reprimida pelos romanos, né? E aí esse período aí que os romanos capturam e deportam e espalham esses judeus por várias áreas do Império Romano e impedem que eles voltem a pisar novamente o pé na região então da Palestina, né? Região então de Canaã. Então esse desejo, esse querer voltar para o território dos seus antepassados tem a ver principalmente com essa questão, tem a ver principalmente com essa consequência desse conflito que aconteceu há mais ou menos 2000 anos atrás. Então, a partir desse momento, a gente vê que a intensificação desse ideal de voltar para a Palestina e lá fundar um Estado judaico vem desde o século XIX, porém ele se incentiva, né, ou melhor dizendo, ele aumenta depois da Segunda Guerra Mundial, após o massacre de milhões de judeus pelos alemães, pelos nazistas, né, alemães. Então a gente tem aqui o seguinte:
Em 1917, Lord Balfour, secretário inglês de Assuntos Exteriores, fez a publicação da Declaração Balfour, um documento do governo britânico em apoio à causa judaica. A Declaração de Balfour era interpretada pelos líderes sionistas, né, que era um movimento ligado aí aos judeus europeus, né, em relação a fundar um Estado judaico na Palestina, né, com o apoio da criação de Estado judeu soberano na Palestina, então colônia inglesa. Nessa década que se seguiram, dezenas de milhares de judeus fixaram-se na região, em sua maioria oriundos da Europa, movidos pelo ideal, né, sionista. O estímulo sionista à imigração judaica e à perseguição nazista fizeram aumentar o número de judeus na Palestina, criando áreas de tensões com a população árabe local. Ou seja, a migração em massa para a Palestina acabou provocando esses atritos entre esse grupo de colonos judeus e as pessoas que lá já viviam. Já viviam praticamente 500 mil de árabes, né, palestinos naquela área. Então essas tensões foram aumentando a partir que essa população judaica também passa a chegar lá, mas ela é vista como, digamos assim, como forasteiros, como estrangeiros que estão vindo tomar posse daquele território, né? Então os árabes nunca aceitaram a saída e principalmente a ocupação em massa daquele território por parte dos judeus, né? A gente tem aqui, eu também vou grifar essa outra parte, né? Que traz um pouco também dessas questões, que é a fundação do Estado de Israel, né, a partir de 47, e posteriormente os conflitos que surgem naquela área por causa da criação do Estado de Israel. Então a gente tem aqui, em 1947 a Inglaterra apresentou à ONU, né, um projeto de criação de 2 estados na região, a área em que se encontrava sob seu domínio desde o fim da Primeira Guerra Mundial. As 2 novas áreas seriam o Estado de Israel, né, e o Estado da Palestina. Após muitas negociações, o projeto foi aprovado, né? Os judeus aceitaram a proposta imediatamente e em 1948 fundaram o Estado de Israel. Os palestinos, porém, não aceitaram a partilha. Então, a partir desse momento, a gente tem exatamente essa questão que nós estamos vendo no mapa aqui, onde o Estado ocupado pelos palestinos isso aqui seria em verde, e em vermelho a área ocupada pelos judeus. Isso aqui foi a partilha da ONU, né, durante o ano de 1947. Os judeus aceitaram logo de imediato a partilha, né? Já os árabes não aceitaram, né, e foram à guerra contra esse Estado que acabava de ser formado, que foi o Estado de Israel. Então a gente tem o seguinte, a proposta inglesa tinha ainda o propósito de encerrar as guerras locais entre judeus e palestinos, que se tornavam mais intensas à medida que o movimento sionista internacional financiava a vinda de judeus de outras regiões do mundo para a Palestina. A ação sionista trouxe enorme preocupação para a comunidade árabe da região, pois a população dos judeus aumentava e se organizava militarmente. Os judeus recém-chegados tinham as mais diversas origens e encontravam dificuldades culturais para se entregarem à comunidade árabe local, o que acarretou uma situação de isolamento. Logo que a ONU aprovou a criação dos 2 estados, os países árabes vizinhos deram início a ações militares contra os judeus. Começavam as guerras árabe-israelense na região, né? Então, a partir desse momento, a partir da fundação de Israel, a gente tem um processo de formação, né, e o surgimento de conflitos, né, que se tornaram muito férteis durante toda a segunda metade do século XX. Então a gente tem aqui
a primeira guerra árabe-israelense, que é chamada principalmente pelos israelenses de Guerra de Independência. E nesse momento que Israel é atacado por 5 exércitos árabes, né? Só que, apesar de os árabes nesse momento terem superioridade, não só numérica, mas tecnológica, militar sobre Israel, mas a campanha árabe não foi, digamos assim, organizada. Cada um desses países tomaram, né, decisões de maneira unilateral na questão da guerra. E Israel praticamente manteve-se íntegro, né, digamos assim, como único comando, e acabou, digamos assim, vencendo os combates. A partir desse momento a gente tem a permanência de Israel como Estado, né? Pós Guerra de Independência, a gente vai ter um outro conflito árabe-israelense numa das guerras que é, digamos assim, icônicas naquela região, que foi a chamada Guerra dos 6 Dias. Israel vinha sofrendo pressão, principalmente de países árabes, entre eles o Egito, que era governado então pelo general Gamal Abdel Nasser, né, ou simplesmente Nasser, para ser mais preciso, em relação às suas atitudes, né, digamos assim, que pregavam a destruição do Estado de Israel, né? Israel, na visão de Nasser, era um instrumento do imperialismo ocidental naquela área, né? Foi criado artificialmente por potências ocidentais. Então, era, digamos assim, um Estado que favorecia essas questões, era uma porta de abertura para o imperialismo das potências ocidentais. Então, a gente tem aqui que, a partir desse momento, né, o Egito desponta como uma liderança no mundo árabe, né, e posteriormente a gente tem que, no ano de 67, Israel se vê ameaçado e cercado por inimigos, e ele tem duas posturas: ou ele espera esses inimigos atacar e reage, ou ele parte para uma antecipação, ele age antecipadamente e acaba atacando. Então, qual é a medida tomada? Israel opta por essa segunda opção. Então, os israelenses acabam atacando de forma simultânea os 3 países árabes e destruindo suas forças armadas, né? Mas só que Israel não se conteve pura e simplesmente em atacar esses países e neutralizar as ameaças contra ele, mas acabou invadindo o território desses países. Como aqui a gente está vendo, ó, essa região que é a faixa, a região da Península do Sinai, pertencia ao Egito, e a faixa de Gaza aqui, ó, são ocupadas pelos israelenses. A região da Cisjordânia, onde está Jerusalém, também passa a ser ocupada pelos israelenses, assim como essa região aqui do norte, que é as colinas de Golã. Então, a faixa de Gaza, a Península do Sinai, a Cisjordânia e as colinas de Golã são tomadas por Israel dessas nações árabes, o que acabou ainda acirrando ainda mais os ânimos em relação a esse conflito árabe-israelense. 5 anos depois, aproximadamente, né, na verdade não 5, 6 anos depois, a gente tem a eclosão de uma outra guerra, que é chamada Guerra de Yom Kippur. O Yom Kippur, na verdade, é o chamado dia sagrado para os judeus, onde eles se recolhem, onde eles dedicam a Deus, é o dia do perdão, né, para ser mais preciso. Nesse momento, a gente tem que, no ano de 1970, o grande líder árabe egípcio, Nasser, acaba morrendo, né? E quem assume o governo dele é seu, digamos assim, fiel escudeiro, que participou também da própria derrubada do rei egípcio, né? E que levou esses militares no Egito ao poder, que foi Anwar Sadat, né? Então, Sadat também, assim como árabe, assim como Nasser, pregava o chamado pan-arabismo, né? Que era uma doutrina, algo assim, que pregava a união de todos os povos árabes sob o mesmo governo, né? Então, a partir desse momento, Sadat se reúne com países novamente como a Síria e a Jordânia, para se
lançarem e enfrentarem novamente Israel. A Jordânia não aceita, né? Ela percebe, ela tenta se resguardar, né, sabendo a superioridade militar de Israel, mas a Síria aceita de bom grado. Então eles acabam combinando um ataque, mais precisamente no dia 6 de outubro de 1973. E aí eles invadiram Israel. Só que essa data ela não foi escolhida ao acaso, né? Muito pelo contrário, se tratava desse feriado judaico muito importante, onde os israelenses estariam em casa, nas sinagogas, orando, né, pedindo perdão para Deus, e então a sociedade israelense estaria relaxada. Foi exatamente nesse dia que eles invadiram, né, os territórios. Os egípcios invadiram do sul, ocupando a faixa, uma pequena faixa na península do Sinai, e os sírios invadiram as colinas de Golã, né? Só que Israel inicialmente acaba demorando um pouco a se reorganizar para enfrentar a ameaça. Então eles derrotam primeiramente os sírios no norte, posteriormente eles se voltam para os egípcios no sul e acabam, digamos assim, derrotando esses inimigos. Porém o conflito não se alastra e não dura muito tempo, até porque a União Soviética, aliada então de Síria e de Egito, acaba interferindo diretamente também no conflito, né? Na verdade não diretamente, indiretamente, né? Levando os Estados Unidos também a forçarem Israel forçarem Israel a um cessar-fogo, né? Então a partir desse momento a gente vê que volta novamente às fronteiras de 1967, pós-guerra dos 6 dias, né? Elas permanecem do jeito que estão. Então a guerra não trouxe ganho nenhum para os países árabes, né, em relação a esse conflito. Como a gente viu em 73 também, houve a grande crise do petróleo, porque os árabes, tentando punir essas nações que ajudaram Israel, fizeram um boicote das exportações de petróleo. Então o petróleo aumentou muito. Os Estados Unidos, temendo essa utilização do petróleo como uma arma política, né, acabou aí incentivando a aproximação de israelenses e egípcios, até que no ano de 78 foi assinado então o Tratado de Paz na residência, digamos assim, de campo de veraneio do presidente da República, que é chamada de Camp Davis, né? E Sadat, e então o primeiro-ministro israelense, que agora eu não me lembro o nome, né, acabaram assinando esse tratado, que Israel permitia, né, devolver a península do Sinai para o Egito. Em troca, o Egito reconheceria o Estado de Israel, né, a existência do Estado de Israel, que não era reconhecida por nenhum país árabe até então, né? Então, só que, claro, isso trouxe aí alguns problemas para o Egito, porque ele foi, claro, o primeiro país árabe a assinar a paz formalmente com Israel. Só que os israelenses, né, os israelenses não, Sadat pagou caro, exatamente porque ele foi assassinado anos depois por esse tratado de paz, né? Enfim, seguindo aqui, gente, a gente fala sobre a revolta dos palestinos. Como a gente viu, Israel, após a guerra de independência, não se conteve em ocupar suas terras que a ONU permitiu a elas. Ela acabou ocupando também território que ficou então, digamos assim, dividido para os palestinos. Isso é uma grande questão. A gente tem também que a partir aí do ano de 87 houve uma grande rebelião palestina com relação à ocupação de Israel, principalmente na faixa de Gaza e na região da Cisjordânia. Essa grande rebelião foi chamada de Intifada. Intifada quer dizer revolta das pedras, né? Ou guerra das pedras, mais ou menos isso, onde os palestinos não tinham armas e combatiam o exército de Israel, um dos mais poderosos do mundo, com paus e pedras, né?
Então foi aí uma revolta que trouxe novamente para o mundo essas questões ligadas à causa palestina, né, que estavam aí praticamente em banho-maria, paradas, né, falando uma outra expressão em inglês, eu não gosto muito de usar, mas está em stand-by, né, para ser mais preciso. Então, a partir desse momento também, a gente vê que já no final do século XX, a gente vê a formação, né, é que antes vários grupos palestinos, entre eles o Hamas e o Fatah, né, que então tinha como líder Yasser Arafat, passaram aí a abdicar da luta armada e passar para a organização política. A partir desse momento, Arafat, né, que era um guerrilheiro militante, né, ferrenho da causa palestina, tinha organizado, né, durante a década de 70 a chamada OLP, que era a Organização para a Libertação da Palestina, se envolvendo inclusive em vários conflitos com Israel, mas com, digamos assim, a abdicação de Arafat em relação ao terrorismo, ele passa a ser uma figura notória da causa palestina, né? Então, a partir desse momento aqui, a gente tem a formação do Estado palestino, a formação dessa autoridade palestina sobre alguns territórios, né? A partir do chamado Acordo de Oslo, na Noruega, onde Bill Clinton, então presidente dos Estados Unidos na época, em 93, ele assume essa campanha e por vários contatos ele cria um acordo aí entre Arafat, né, e o primeiro-ministro então israelense na época, que era Yitzhak Rabin, né, assinando aí um acordo que ficou conhecido como o Acordo de Washington, onde passava para a autoridade palestina o controle de alguns territórios. Inicialmente ficou estabelecido que a cidade de Jericó ficaria sob controle palestino e que futuramente outras cidades, outras regiões passariam ao controle palestino. O que acontece é que o partido de Yitzhak Rabin, que eram os trabalhistas, teve um grande revés, ou seja, perdeu muitas cadeiras no chamado Knesset, que era o parlamento israelense. E quem ganhou bastante cadeiras foi o partido conservador, muito conservador israelense, chamado Likud, né? E o Likud, ele tinha como plataforma de governo a não aceitação de nenhum acordo com os palestinos, com, digamos assim, um argumento de que terra conquistada é terra anexada, né? Então, o que acabou abalando principalmente esses acordos. Fora que houve um assassinato então de Yitzhak Rabin, né? Não por um palestino, mas por um judeu extremista, né? Descontente com esses acordos de paz com palestinos, né? Posteriormente a gente vê uma onda muito grande de atentados terroristas por vários grupos, sejam eles o Hamas, que é um grupo palestino que se organiza na faixa de Gaza, na Cisjordânia, né? Territórios palestinos ocupados pelos israelenses, e também tem a Jihad Islâmica, que também é um outro grupo que também opera nesses dois territórios, além do Hezbollah, que é um grupo xiita libanês, né? Que também aí ataca Israel com muita veemência, né? Basta a gente lembrar os conflitos que tiveram no Líbano entre Israel e o Hezbollah em 2006, né? Vocês podem até colocar no YouTube aí, dá para encontrar bastante coisa a respeito desse período, né? Bom, seguindo aqui, gente, nós temos aqui posteriormente, depois de todo esse conflito, né, a gente teve aqui alguns ganhos, né, quando os trabalhistas novamente assumem a maioria no parlamento israelense e passam a negociar novamente com os palestinos, minimizando um pouco desse conflito, dessa crise que já vigora aí há várias décadas. Houve também a chamada Segunda Intifada, aconteceu no ano de 2000, não ocasionada, aqui é porque o
PDF aqui deu um tilt. Pronto. Vou só reabrir aqui rapidinho. Botar na página que a gente está trabalhando. Vamos continuar aqui esse assunto. Então teve a segunda intifada. Essa intifada foi provocada por uma provocação. Um líder da extrema-direita israelense chamado Ariel Sharon acabou visitando de surpresa a chamada Esplanada das Mesquitas, né, em Jerusalém, que é um dos lugares considerados sagrados para os muçulmanos. Isso foi visto como uma agressão, né? Os palestinos se sentiram agredidos, ultrajados com essa tomada, uma provocação, na verdade. Então começa essa segunda intifada, né, onde a gente tem aí um conflito bem violento, atentados, né, de ambas as partes aí, que acabaram aí fomentando cada vez mais esse conflito no Oriente Médio. Já em 2003, o então presidente George W. Bush cria aí um plano de paz chamado Mapa da Paz. Só que esse Mapa da Paz ele não é bem visto nem aceito nem tanto por palestinos como israelenses. Mas os Estados Unidos, na sua grande sapiência e sabedoria, impõem, né, que esses dois grupos se sentem novamente à mesa, né. A partir desse momento aqui, a gente vai vendo que, no final das contas, nenhum dos dois grupos aceita, né, até porque esse conflito já gera muito ressentimento e ódio entre ambas as partes, né, principalmente pela postura de Sharon, que criou um muro separando principalmente aí árabes, né, palestinos nas áreas ocupadas por esses judeus, né, por esses israelenses, aumentando ainda mais o fosso, o abismo, né, entre esses dois povos daquela região, né. A partir desse momento a gente vê aí uma disputa interna dentro do controle da chamada Autoridade Palestina, do grupo Fatah, que era ligado então a Arafat, né, e o Hamas, que era um grupo mais extremista, que nega a existência do Estado de Israel, né, dentro dessa política desse grupo. Aí a gente vê que o Hamas acabou tomando conta, ocupou militarmente a faixa de Gaza, né, e o Fatah ficou com a Cisjordânia. Então esses dois grupos passaram a ser rivais na política palestina, né. Um queria o andamento do acordo de paz firmado com os Estados Unidos, né, e Israel, e o outro não aceitava nenhum tipo de imposição por parte desses dois atores, né, ou seja, por parte dos Estados Unidos e por parte de Israel, né. Então isso fez exatamente com que essas questões ligadas à formação de um Estado palestino esteja muito longe de acontecer, muito longe mesmo, né. Mas os palestinos ainda têm um controle, né, cedido pelos israelenses a respeito de determinadas regiões ainda, né. Falando ainda sobre a geopolítica no Oriente Médio, aqui são um assunto que a gente até trabalhou no capítulo passado, se você se lembra, que foi a chamada Revolução Iraniana. O Irã foi governado por vários anos por um regime monárquico, praticamente ditatorial, do chamado Shah Reza Pahlavi, né? Pahlavi, ele tentou, digamos assim, ocidentalizar o Irã, né? Mas vários grupos fundamentalistas, entre eles liderados por o chamado Ayatollah Khomeini, passaram a fazer a oposição ao Shah Reza Pahlavi, né? E até que Pahlavi acabou se exilando nos Estados Unidos e Khomeini, que estava exilado, volta para o Irã. A partir desse momento a gente tem um processo de formação de uma república islâmica no Irã, né?
onde os preceitos islâmicos passam a fazer parte também do contexto político. No governo de Pahlavi, o Irã poderia ser considerado um Estado laico, apesar de uma ditadura brutal, né, em relação a perseguir seus opositores. A gente tem aqui também que, dentro do contexto do mundo muçulmano, o Irã é de uma maioria xiita, né, que é um dos ramos do islamismo, e com grande parte dos outros países são de maioria sunita. Lembrando que os iranianos não são árabes, eles são persas, são um povo diferente, né, em relação à língua, costumes, apesar de ter uma religião em comum, que é a muçulmana. Seguindo, gente, a gente tem outra questão aqui. Desculpa aí que eu estou um pouco gripado. Que é a questão da eclosão da chamada guerra Irã-Iraque. Com o processo aí no Irã assumir um governo extremamente anti-americano e anti-ocidental, o Ocidente, principalmente os Estados Unidos, se aproximou muito do Iraque. E o Iraque se envolve em uma guerra praticamente de quase 10 anos com o Irã, né, de 1980 a 88. Principalmente o Iraque de Saddam Hussein, né? O Iraque também é um outro país de maioria xiita, apesar do governo de Saddam Hussein ser uma maioria ser sunita, né? E podemos dizer até que certo ponto era um governo laico, né? Via a influência dos iranianos sobre a sua população xiita iraquiana uma ameaça. Então, o Iraque, alegando problemas de fronteira com o Irã, invade o Irã, né? E aí a gente tem uma longa luta entre esses dois grupos, entre esses dois países, né? E o Iraque praticamente sai, os dois países na verdade saem com suas economias destroçadas. O Iraque até certo ponto mais, porque ele fez vários empréstimos, e o Irã já estava até, digamos assim, afastado, excluído da comunidade internacional, né, por causa da Revolução Iraniana. A partir desse momento, o Iraque precisava restabelecer sua economia. Só que o preço do petróleo, que era o principal produto de exportação iraquiana, estava lá embaixo. E aí o que acontece? A gente tem que o Iraque, né, acaba resolvendo invadir o seu vizinho, Kuwait, país riquíssimo em petróleo, né? Então houve em 1990 a invasão do Kuwait por parte do Iraque. E a gente tem início a chamada Primeira Guerra do Golfo, onde os iraquianos invadiram Kuwait, né? E que várias empresas americanas, e principalmente estadunidenses, saíram prejudicadas, né? Porque elas tinham grandes negócios e grandes investimentos, principalmente no Kuwait, né? Então, os Estados Unidos acabam criando uma coligação internacional de vários países, incluindo nações árabes também, para expulsar o Iraque do Kuwait. Essa operação ficou conhecida como Operação Tempestade no Deserto, né? Que aglutinava várias forças de várias nações, né? Da Europa, do Oriente Médio, né? E o Iraque levanta a bandeira árabe, né? E diz então que está sendo vítima, né, do imperialismo ocidental, e que isso tudo foi armado também juntamente com Israel, que era o grande inimigo árabe. E na época que o Iraque é atacado, Saddam Hussein usa vários mísseis chamados Scud, né, um velho míssil soviético, contra Israel. Os israelenses, se os israelenses atacassem o Iraque, podia reverter essa questão, ou seja, uma guerra rápida, como os Estados Unidos almejavam, né? Se fosse rápida e decisiva para libertar o Kuwait o Kuwait, poderia se tornar uma longa guerra regional, né? O que acabou de fato não acontecendo, né? Só que Saddam Hussein, apesar de derrotado, permaneceu no poder, porque se temia que após, se ele fosse derrubado, tirado do poder, podia deixar um vácuo de poder que levaria à instabilidade política, o que de fato aconteceu. Recentemente a gente vê
o surgimento de grupos terroristas no Iraque, né, exatamente por causa desse vácuo de poder. O grupo como o Estado Islâmico, eles nasce no Iraque, não na Síria, né, e depois ele se ramifica para a Síria, o país vizinho que já estava em guerra civil, né, exatamente por esse vácuo de poder quando Saddam Hussein é retirado, né, morto posteriormente aí por forças anglo-americanas, né. Bom, a gente tem também aqui a questão do Afeganistão. Depois dos atentados de 11 de setembro, onde se atribui a autoria à rede terrorista Al-Qaeda de Osama Bin Laden, ela era apoiada pelo chamado Talibã, que era o grupo fundamentalista muçulmano que vigorava lá no Afeganistão. A partir desse momento a gente vê a inversão de papéis, porque anteriormente o Afeganistão e principalmente o Talibã recebia ajuda americana para combater os soviéticos. Agora eles se voltam contra os americanos, né? Que é um pouco, digamos assim, até engraçado, né? Se a gente for entender um pouco do contexto histórico. E aí os Estados Unidos iniciam uma violentíssima campanha para retirar o Talibã do poder, né? Eles permanecem lá por vários anos, né? Só que de fato o Talibã nunca foi derrotado de forma decisiva. Hoje ainda é uma ameaça muito forte para o próprio governo de coalizão criado pelos Estados Unidos no Afeganistão. Então, a volta do Talibã ao poder é uma possibilidade real ainda no Afeganistão. Apesar de os Estados Unidos permanecerem lá durante vários anos, né, após os atentados de 11 de setembro, essa política de intervencionismo durante a era Bush, né, no Afeganistão e no Iraque se tornou aí, digamos assim, extremamente infecunda, né, em relação aos seus resultados. A gente tem também a questão do Iraque, né, aqui, mas é como durante o período da chamada Segunda Guerra do Golfo, quando George W. Bush nos Estados Unidos e Tony Blair, primeiro-ministro britânico, eles inventam uma história aí de que o Iraque estava produzindo armas de destruição em massa. E aí o que acontece? Vários inspetores da ONU vão para o Iraque. Eles inspecionam e não acham nada. Mas os iraquianos, os líderes dessas duas nações passaram a dizer que existia sim, né? Ao ponto de que a ONU, né, manda inspetores e não acham nada. E aí toma a decisão de que não era necessária uma intervenção no Iraque por causa disso, porque não tinha provas concretas de que o Iraque estava produzindo armas de destruição em massa. O que acontece? Os Estados Unidos, mesmo à revelia da ONU, passam a invadir o Iraque juntamente com a Inglaterra. Haja visto que as outras nações que compõem o Conselho de Segurança da ONU, que era a França, a Rússia e a China, não iam acatar ou não iam embarcar nessa decisão americana. Então, digamos assim, a revelia da decisão tomada pela ONU, eles invadiram a si mesmo. Derrubaram Saddam Hussein do poder e criaram um terreno propício para o surgimento de grupos terroristas como recentemente o Estado Islâmico, né, que teve um embrião nesse momento aí, né, onde o governo dos Estados Unidos e da Inglaterra derrubaram Saddam Hussein, né? O que no passado eles não fizeram em 2003. Acabou gerando um problema como hoje a gente vê o Oriente Médio. Trouxe mais instabilidade, né? Então, a partir desse momento aqui, a gente vê que o Iraque, na verdade, se tornou um caldeirão muito propício a brigas sectárias entre xiitas e sunitas. Existe uma minoria de um outro grupo, que são os curdos, que a gente já falou aqui, né? Então, o Iraque praticamente corria o risco de se desintegrar, né? A partir desse momento aqui, o surgimento principalmente de grupos terroristas como o Estado Islâmico vem desse vácuo de poder, né, após a invasão americana de 2003. Bom, aqui a gente pode falar também do contexto da Coreia do Norte. Aqui, para a gente entender, remonta à Segunda Guerra Mundial, onde aquela região era ocupada por japoneses e então os soviéticos invadiram a Península Coreana pelo norte e os americanos pelo sul e dividiram os dois países no chamado Paralelo 38. A Coreia do Sul ficava capitalista, do norte
ficaria comunista. Só que os comunistas tinham digamos assim, um anseio de tornar e de unificar o país todo sob a bandeira comunista. E houve a chamada Guerra da Coreia em 1950, né? A partir desse momento aí, de 1950 a 53, a gente vê o envolvimento, principalmente aí dos Estados Unidos e da União Soviética, diretamente do conflito, né? Um conflito que poderia descambar para uma terceira guerra mundial, né? A partir desse momento, o que a gente tem aqui? A gente tem que esses antigos aliados da Segunda Guerra Mundial se tornam agora inimigos, né? Então é a primeira grande guerra onde a gente vê essa bipolaridade muito forte, né? Hoje em dia a gente ainda tem aí a Coreia do Norte como um país de economia socialista, né? E que passa por dificuldades econômicas, que recentemente tem investido principalmente num programa nuclear muito contraditório, que é, digamos assim, muito combatido, né, pela comunidade internacional, e que, digamos assim, levou principalmente essa política digamos assim, de manter essa economia estatizada, socialista, um fracasso que levou à morte de milhões, né? Como toda e qualquer economia, né, planificada socialista que a gente pode ter comparação em relação ao que foi aplicado na União Soviética, na China, na Coreia do Norte, né, e em menor grau em Cuba, né? Então, uma maravilha o comunismo, mas enfim. Então, mas seguindo aqui, né, a gente tem então que no ano 2000, onde houve as Olimpíadas de Sydney, houve uma aproximação entre essas duas Coreias, né? Inclusive, ambos os grupos, Coreia do Norte e Coreia do Sul, competiram sob a mesma bandeira, né? Mas é claro que se ansiava por uma reunificação, porém, é claro que principalmente para os líderes do Norte, isso poderia ocasionar uma perca de poder, né? Então, principalmente depois dos atentados de 11 de setembro e a inclusão que os Estados Unidos dão para a Coreia do Norte como um estado também propício a fomentar o terrorismo, essa aproximação entre Norte e Sul acabou aí ficando meio que parado, né? Principalmente aí nos últimos 12 anos. A gente tem aqui, gente, uma outra região que também, essa aqui é extremamente complicada, porque a região da chamada Caxemira, a Caxemira é uma região do norte da Índia, que é disputada por Paquistão e Índia, né? Ali a gente tem uma das regiões mais complicadas do planeta, porque ali a gente tem 3 potências nucleares armadas até os dentes, que são Paquistão, que é a Índia e que é a China, né? Que está ali de bizu, né? Mas a China é muito, digamos assim, próxima dos paquistaneses, né? Não só economicamente, mas politicamente também, né? Então, depois que a Índia se torna independente da Inglaterra em 47, aquela região toda era chamada de subcontinente indiano. Então, quando a Índia se torna independente, os ingleses fazem lá uma separação, né? Os muçulmanos ficam na região do chamado Paquistão e os hindus vão ficar com a região da Índia, né? Então existia o Paquistão ocidental e oriental. O Paquistão oriental era o que posteriormente a gente vem chamar hoje de Bangladesh, né? Que se tornou independente do chamado Paquistão oriental, né? Então, mas voltando a essa questão da Caxemira, a Caxemira sempre foi uma região historicamente ocupada por muçulmanos, porém ela é parte do território indiano, ou seja, a Caxemira, pelos acordos, o Paquistão pelo menos alega isso, que os ingleses imporam, deveria ser uma área, uma região de domínio paquistanês. Então, essas duas nações, Índia e Paquistão, se envolveram mesmo depois da independência em várias guerras por causa dessa região, dessa questão de fronteira. Principalmente por causa de, digamos assim,
de ambos os países serem bem incisivos em dizer que aquela região a pertence, né? Bom, a outra questão também importante é que em 74 a Índia explode seu primeiro artefato nuclear. Em 98 o Paquistão faz o mesmo. Então a gente tem aqui que a partir desse momento a gente vê que o aumento das tensões pode gerar um conflito nuclear naquela área, sendo que lá já tem uma potência nuclear que é a China, né? Então é um problema extremamente complicado, né? Em relação a essa questão da região da chamada Caxemira, que é essa parte bem aqui, ó. A gente tem então a Índia aqui, o Paquistão e a China aqui no norte. Então é uma área complicada, né? Alguns dizem que se uma guerra nuclear tiver que de fato acontecer, vai começar por lá, né? Porque é uma região complicada, né? Essas tensões entre essas potências rivais e nucleares, né, pode gerar uma guerra nuclear localizada ali, mas que pode afetar o planeta de maneira geral, principalmente através de mudanças climáticas, né? É o que alguns alegam. Enfim, então, para a gente concluir aqui, né? Na verdade, a gente concluiu esse assunto referente a essa geopolítica no continente asiático, né? Então, a partir desse momento aqui, eu peço também que pega aí seu material, faça a leitura, né? Porque é importante a gente abordar essas questões, principalmente porque esse item aqui, juntamente com o 4, desculpa, é item da última prova que a gente vai fazer, se Deus quiser, que é a prova bimestral do quarto bimestre. Então, entender esse assunto, né? Analisar ele, além desse vídeo, mas pegar o texto, o material, ler, é fundamental para entender essas questões, né? Que são importantíssimas, e é importante também porque é assunto de prova, né? Então, qualquer dúvida que você venha a ter, a gente tira individualmente, deixa a dúvida no chat, ou então nas nossas aulas aí à tarde, né? E aí a gente esclarece dúvidas a respeito do assunto, né? Lembrando que isso é um assunto da prova, então é de fundamental importância entender a respeito dele, né? Esclarecer as dúvidas para que na prova dúvidas não tenham, porque aí lá que é o problema, né? Então, por hoje a gente encerra aqui esse vídeo, né? Ou a nossa aula, vamos chamar assim. E aí a gente fica aí de trabalhar, né? E ver essas questões aí das dúvidas que vocês possam vir a ter em relação a esse assunto, né? Após vocês lerem também o material nos nossos próximos encontros. Então, um grande abraço, né? Fiquem com Deus e até aí as nossas aulas. Tchau, tchau.